Então, nesse arquivo de rotas aqui, eu vou definir apenas a rota inicial, né? Que seria a minha rota home ali. Então, ele vai ficar... Eu vou importar aqui o meu React Router DOM, algumas coisas, na verdade, né? Do React Router DOM. Beleza, tá suave, tranquilo. Então, tá. Deixa eu explicar. Então, eu vou fazer um import, né? Como eu vou importar várias coisas e essas importações, elas não são default, não são padrões, né? Eu preciso utilizar o meu operador aqui de desestruturação para que eu possa desestruturar esses pacotes, né, essas coisas que eu quero pegar lá da minha biblioteca. Então, import, como eu não sei ainda o que eu quero, né, eu vou preferir utilizar o IntelliSense aqui. Eu posso abrir e fechar chaves e em seguida escrever from, abro e fecho aqui aspas duplas, né, ou simples, depende do seu lint. E aqui eu vou escrever o nome do módulo, né. Nesse caso é o React Router DOM. Não confundam com React DOM, que é uma coisa diferente. React Router DOM. Então, aqui do React Router DOM, a gente vai importar basicamente o nosso route. A gente vai importar também pode ser o browser route. É interessante, deixa eu botar aqui, router. É interessante falar que o React Router DOM, né, a biblioteca em si, se a gente der uma olhada rapidinho aqui, a gente vai ver que existe diversos routers, né? Então a gente tem aqui router, a gente tem router props não, porque são as propriedades, a gente tem hash router, browser router. Nesse caso eu vou optar por browser. Essa diferença de router, né? Primeiro, o que aqui é um router, né? Ele é basicamente um roteador. É o que vai fazer a diferenciação de uma rota para outra, né? Essa quebra de renderização de onde inicia uma página e onde termina a outra, e o que é que eu vou renderizar quando cada requisição chegar aqui para o meu front-end. O React Router DOM tem vários desses, porque para cada caso a gente tem uma tratativa diferente. É um pouco complexo explicar isso, mas aqui na doc ele vai explicar certinho o que é um browser, o que é um hash router, e a gente tem mais cadê? E o static router. Basicamente a gente vai usar esse browser router, que é para garantir aqui, né, que essa renderização seja totalmente dentro do front-end, né, essa requisição não seja processada lá por um back-end, por exemplo, ou por um servidor HTTP, como um Nginx, um Apache, enfim. E como ele diz aqui, né, o browser router, né, a rota que a gente for instanciar ali dentro, ele vai utilizar o History API do HTML5, né. A gente vai ver um pouquinho mais para frente o que é o History API, mas basicamente é a API que a gente tem acesso do histórico. Então, basicamente o histórico de ir e voltar aqui as nossas páginas, de poder inserir uma página no nosso histórico, é basicamente uma forma da gente controlar a navegação do usuário através de uma API, né? Então, por exemplo, eu posso mandar o usuário ir para uma página ou voltar, ou enfim, através dessa API. Então, basicamente, router, browser router, e a gente vai importar aqui também não, só esses dois mesmo. Nessa versão já não existe mais o switch router. Beleza. Então vamos começar aqui fazendo o seguinte. A gente vai precisar exportar um componente de rota daqui de dentro, certo? Então esse vai ser o primeiro componente que a gente vai criar aqui. Eu vou utilizar basicamente função, mas poderia utilizar também uma arrow function, né, exportar um objeto aqui. Mas eu gosto bastante de fazer uma função. Então eu vou começar com export default, porque basicamente desse meu arquivo aqui eu só vou exportar essa função mesmo, e eu quero que ela seja default. Dessa forma eu não preciso, quando eu for importar ela, fazer essa desestruturação. Eu basicamente vou fazer import, e aí eu posso dar um nome para ela, tipo routes from, e o nome do meu arquivo de rota. Então export default function. Aqui eu preciso dar um nome para a minha função, então eu vou chamar ela de routes, simplesmente, né? Até aqui nada novo, uma função comum do JavaScript, né? A diferença é o que tem antes aqui, né? Que é o export default. Aqui agora a gente vai precisar fazer um return. Vou abrir e fechar os parênteses, e aqui agora a gente vai chamar o nosso browser router.
beleza? Certo. Aqui a gente já começa com a sintaxe do JSX em ação, né? Que é basicamente a nossa estilização aqui do React, né? É a nossa lib, o nosso pattern de estilização, digamos assim, aqui no React. Então, o que é que aconteceu aqui? O browser router, eu abri ele aqui, então eu declarei aqui primeiro, né, com o sinal de menor que, chamei ele, fechei. Aqui é porque eu estou usando uma extensão de auto-close, então ele já fechou aqui. E basicamente o que tiver aqui dentro vai ser filho desse meu componente pai aqui, beleza? Tá. Então agora a gente já tem aqui o nosso componente de rota, né? O nosso roteador, aliás. O que a gente precisa agora, basicamente, é definir as nossas rotas da aplicação, né? Então eu vou chamar o route, que é justamente para isso, né? Que é para ouvir. Deixa eu ver como eu posso explicar aqui. É para ouvir um endereço aqui na minha aplicação, né? Então, por exemplo, quando eu digitar aqui /home, né? Eu vou ouvir esse /home e eu vou fazer uma espécie de switch case aqui dentro, né? Então, não é exatamente isso, mas seria um exemplo legal. Então, aqui o nosso componente de rota, vamos ver aqui quais propriedades ele espera, né? Eu basicamente dei um Ctrl espaço aqui para poder dar um preview das propriedades que a gente tem, né? Então aqui a gente tem um path, case sensitive, children, element, index e key. A gente vai usar o path, basicamente é uma prop que espera uma string, né? E esse path é onde a gente vai passar o endereço da nossa rota, né? Então, nesse caso aqui, eu vou passar apenas barra, porque eu quero que essa rota aqui, né, o componente que eu vou passar aqui dentro agora, ele seja renderizado assim que eu abra a minha aplicação, né? Então, algo como quando eu digitar www.meublog.com, esse endereço aqui, ele vai cair dentro desse meu route aqui, né? Então, quando eu digitar isso aqui no meu navegador, é essa rota que vai ser renderizada, né? A rota do root, né? A base aqui no caso. Então, vamos lá. Aqui agora eu preciso passar como filho da minha rota, né? O componente que eu quero desenhar na tela quando eu cair nessa minha rota root aqui, né? Eu ainda não tenho esse componente, então por enquanto eu só vou fazer aqui um H1 e vou escrever aqui teste de rota. Beleza? Então aqui já salvei aqui também, ele já identou aqui para mim certinho. O que a gente precisa fazer aqui agora é vir aqui no nosso app.js e eu vou importar esse meu arquivo de rotas. Eu poderia declarar minhas rotas aqui dentro e tal, porém eu prefiro deixar tudo mais separado. Acho que fica tudo mais modular, fica simples de mudar e fica simples também para dar manutenção depois. Eu vou importar aqui, como eu falei, né? Eu posso dar um apelido porque é o export default lá. Então, import routes from. E aqui eu vou, nos dois pontos, né? Ao invés de eu procurar uma lib, eu vou navegar nas minhas pastas, né? Então, eu sei que a minha pasta de rotas, ela está no mesmo diretório, né? Ela está no mesmo nível aqui do meu arquivo app.js, que é o que eu estou editando agora. Então, basicamente, eu vou fazer um ponto barra. E aqui eu vou digitar routes, e aqui eu digito barra e escolho o arquivo index, que é o meu index.js que a gente estava mexendo aqui, que é o meu arquivo de rotas. Não é esse aqui, é esse aqui, certo? Porém, arquivos index dentro de uma pasta, né, eles não precisam ser explicitamente digitados aqui, né? Eu posso apagar e dessa forma o React já vai entender, né? Na verdade não o React, mas o import do ECMAScript, ele já vai entender que eu quero buscar o arquivo index, né? Então todo arquivo index, ele é meio que o padrão quando eu faço um import aqui, né? Então ele vai ser carregado por padrão. Eu não preciso explicitamente digitar ele aqui, porque o import do ECMAScript já vai entender isso. Então, eu posso simplesmente deixar dessa forma aqui mais bonita, né? Mais simples. Então, eu acabei de importar, eu preciso instanciar, digamos assim, né? Eu preciso
utilizar as minhas rotas. Basicamente, a minha function app, como está aqui, né, ela vai retornar as minhas rotas. Então, aqui, routes. E aqui eu vou fechar ela e não diferente dos outros, né, que a gente fechava aqui e tinha essa outra parte, né? Eu basicamente vou fechar ela dentro dela mesmo, né? Tipo, é um self-closed component. Ele se fecha sozinho aqui e não dá um espaço, né? Ele não tem a possibilidade de passar um filho ali dentro dele, né? Porque a gente não está usando nenhum filho, a gente não espera nada como propriedade aqui das nossas rotas. A gente basicamente está importando ela e quer usar ela aqui, né? Então vou dar um Ctrl S aqui também para poder salvar e já identar aqui. Tá, então aqui a gente já está importando as nossas rotas e declarando elas aqui, né? Dentro do nosso componente app. O nosso componente app, por sua vez, está sendo importado por esse arquivo index.js. Então aqui, ó, import app from app. E aqui ele está sendo instanciado aqui dentro desse React DOM.render, né? Isso aqui foi padrão, né? O Create React App que fez pra gente. Então, basicamente, o que a gente pode fazer aqui agora é rodar nossa aplicação e ver se vai estar tudo ok, né? Então, basicamente, yarn start ou npm start. Tá, aqui ele já deu, né? Que agora a gente pode visualizar. Ele me deu o endereço em localhost, que seria basicamente para eu testar na minha máquina. E aqui também eu já tenho o endereço caso eu queira testar em outros dispositivos dentro da minha rede, né? Por exemplo, eu posso enviar essa URL e fazer o teste, né? Visualizar como é que está sendo exibido isso no meu celular ou, enfim, outros dispositivos que estejam dentro da minha rede. Tá, ele finalizou aqui, então já carregou, né? A gente pode ver React App, o meu endpoint aqui também já foi carregado. Porém, não apareceu nada aqui, né, das minhas rotas, ou seja, minha rota não foi renderizada. Vamos ver o que é que rolou aqui agora, né? Então, tá. Eu estou passando um browser router. A minha rota, ela espera um path que seria o barra. Deixa eu verificar só uma coisa aqui. Não é problema, essa versão agora, né? Então, basicamente foi isso mesmo. Eu preciso importar aqui routes. Então, aqui routes. O problema mesmo é que a documentação do V6 está nesse site, React Router, e a documentação do 5 para trás, né, está naquele outro site que a gente estava olhando. Então aqui, importei aqui routes, então a função já não vai poder mais se chamar routes, né? Eu vou dar outro nome aqui para ela, eu vou chamar de application routes. Isso não vai influenciar em nada, tanto que essa função poderia facilmente ser uma função anônima, né, sem nome. Então eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou envolver eu vou deletar aqui na verdade, né? Então eu vou passar aqui esse componente routes, né, que seria equivalente ao switch, e eu já vou explicar para que ele serve. E aqui eu vou instanciar a minha rota, né? Então route passando o path que eu desejo, que seria barra, e aqui eu vou meter o H1. E aí aqui eu vou colocar a rota home. Certo. Esse routes, como a gente está renderizando essas rotas aqui do lado do cliente, né? Então elas são renderizadas do navegador para frente e não do servidor para o front, né? Para o navegador ali. A gente tem um probleminha, digamos assim, que na implementação aqui do React Router, né? Que é o seguinte. Existe a possibilidade, caso eu não utilize o switch, né, as routes, pelo visto, eles não acabam nem renderizando nada, né, mas com o switch, existe a possibilidade de, caso eu tenha uma rota com o nome barra e eu tenha uma outra rota aqui com o nome barra info, e são rotas diferentes, né, são páginas diferentes, o React Router DOM, ele acabava renderizando as duas juntas, né, então ficava parecendo que era uma coisa só. Então ele renderizava toda a página barra aqui, né, toda a home, e logo em seguida, quando ela terminava, depois do footer ali, ele já emendava com a próxima.
Então o switch ele servia para isso, né? Para que ele entendesse que a gente tem rotas diferentes e não são componentes de uma mesma página gigante ali, né? Isso também é uma possibilidade para a gente criar, apesar de não ser muito comum, né? Sections e landing pages dentro do nosso site ali, né? Então tá, vamos ver aqui se com essa modificação funcionou. Então eu mudei aqui para routes e eu mudei para route e ainda não funcionou. Vamos dar uma olhadinha aqui na doc de novo. Então aqui a gente tem um browser route, a gente tem um routes, path, element. Eles não são mais renderizados como filhos, né? Então agora as rotas são self-closed, como aquele nosso componente que eu comentei, né? Então ela não abre e fecha, né? Ela fecha aqui mesmo. E aqui a gente vai passar basicamente o element, que seria o equivalente ao filho que a gente estava passando ali, né? E aqui eu vou fazer uma coisa bem feinha mesmo, vou passar aqui como teste. Aqui agora então a gente já conseguiu renderizar, né? Para fazer um outro teste aqui, a gente entender um pouquinho melhor essa parte de rotas, eu vou criar um aqui chamado post. E em vez de teste, eu vou botar aqui como post e aqui como home. Então aqui já mudou para home. E se eu mudar minha URL aqui para /post, mudou o meu componente, né? Então agora eu tenho renderizações individuais para cada rota que eu configurei aqui, né? Para cada path.